Olá galera, eu sou a Verônica Pedroso, a criadora do canal Crimes Franceses. Se você já é da casa, muito obrigado mais uma vez pela sua presença por aqui. E se você está chegando novo, fica sabendo que aqui o canal é de bate-papo e muita conversa. Pra gente ficar sabendo que as pessoas são uma caixinha de surpresa e que infelizmente a gente não conhece ninguém. Você tem que estar aí com o seu olho bem aberto e cuidar da sua segurança, porque ninguém vai fazer isso no seu lugar. O caso que eu vou estar contando para vocês hoje foi um caso que aconteceu no ano de 2018 na cidade de Agde, que fica aqui no sul da França. O nome desse caso, o nome dessa pessoa é Hélène Bui. O Didier Cour, de 61 anos, aposentado, gostava de curtir a vida, viajar, fazer pescaria, ir pra montanha. Sabe esses caras aposentados que tem tempo? Era o Didier Cour. Ele amava a Ásia e principalmente as mulheres asiáticas. Em 2015, o Didier, ele entrou no site de relacionamento e ele encontrou uma asiática gatona que ele ficou super interessado, começou a conversar com ela, saíram e deu certo. O nome dessa mulher gatona era Hélène Bui, de 54 anos. O casal apaixonado, eles casaram 3 anos depois do encontro. Eles casaram em março de 2018. E logo depois que eles casaram, a Helena, ela queria comprar uma casa. E ela comprou uma casona, uma mansão, com vista para a praia. Só que ela não tinha todo o dinheiro para comprar essa casa-mansão que ela queria. Ela tinha 90% do dinheiro e 10% ela pediu para o Didier. E como eles estavam juntos, poxa, vamos comprar uma casa junto, né? Ela não gostava de comprar as coisas juntos com as outras pessoas, ela gostava de fazer as coisas dela sozinha. Mas como ela ficou apaixonada pela casa, ela tinha acabado de casar, poxa, o cara deu 10%, a casa era dela na realidade, né? Mas ela aceitou a ajuda do Didier e eles compraram essa casa maravilhosa. A Helene, ela era muito bonita, charmosa, boa de papo e todo mundo da família do Didier gostava muito dela. Ela era educada, gentil, não tinha o que falar desse casal, era um casal bonito de se ver junto. Alguns meses depois da compra da casa, a Helene, ela mandou um SMS pro Didier falando: tá tudo acabado entre nós, eu fiz um BO contra a violência doméstica, acaba aqui. O Didier recebeu a mensagem, ele não entendeu nada, ele falou: como assim? De violência doméstica? Eu nem bato nessa mulher, só fico lambendo o chão dela, é a minha asiática do sonho, não tô entendendo nada. Daí, como ele era mansinho, ele falou: eu vou deixar esfriar a situação, talvez tenha ido rápido demais e eu tô sufocando a minha esposa, vou deixar ela fazer o que ela quer. Ele não entendeu absolutamente nada, de verdade. A Helene, minha gente, ela já tinha casado 4 vezes antes. Então ele falou, poxa, talvez, né, tenha ido rápido demais, vou dar um tempo para ela. E foi o que o Didier fez. Ele deixou a esposa dele livre, solta, e ele continuou vivendo a vida dele. Só para abrir um parênteses aqui, a gente não sabe até hoje se realmente esse BO que ela fez contra o Didier é verdadeiro ou não. Porque conversando com todos os parentes, amigos do Didier, ele era um cara calmo, tranquilo e nunca tinha feito nenhum tipo de violência doméstica com ninguém. Então isso talvez seja uma mentira da Helene, mas a gente não vai ficar sabendo disso. Mesmo a Helene, ela tendo pago a maior parte da casa, ela deixou o Didier ficar na casa. Ela falou, você fica aí na casa, de boa, está sendo legal comigo, eu vou sair e eu volto de vez em quando para pegar alguma coisa que tiver faltando. E era o que ele fazia com a Helene. Ele ficava na casa, de boa, e de vez em quando ela aparecia, pegava uma roupa e saía de novo, tal. Conforme o tempo foi passando, ela começou a voltar e voltava com um homem para casa. E começou a voltar e ficar. E o Didier achou bem estranho. Quando ele começou a conversar com a esposa, porque era esposa dele, né, gente? Ele tinha casado aí no mês de março com ela. Quando ele conversou com a esposa, ele ficou sabendo que o cara que estava voltando com ela de vez em quando para casa era um ex-marido dela, que tinha se tornado o amante oficial agora. Ela tinha se divorciado desse cara no ano de 2000. Olha que história, olha que rolo. Desse ex que virou amante atual era Christian Poncinet. O cara tinha 55 anos, era meio fortinho, parecia que era bom de briga. O Didier, como era da paz, ele falou, eu não vou arrumar briga com esse cara, porque eu sou franzinão, eu sei que não vai dar bom pro meu lado. Então ele aceitava, engolia seco mesmo, na casa, a esposa com o amante
e ele. Então, durante algum tempo, eles foram vivendo assim. Olha a situação. Ele não tinha o que fazer, ele aceitava a ideia desse jeito e ia vivendo esse pobre Didier. Um dia aconteceu uma discussão muito forte, cheia de palavrão, agressão, e a polícia foi obrigada a ir na casa da Helene e do Didier. Quando a polícia chegou no local, a polícia não entendia nada. Peraí, você é o marido, mas agora é ex-marido, mas você é o ex-marido, virou amante, mas quem que é o marido? O que que a Helene tá fazendo aqui com os dois? A polícia não entendia nada. E eles brigavam, xingavam, gritavam um com o outro, a polícia não entendia nada. O que a polícia fez? Pegou cada um dos três, colocou num quarto da casa. Quando eles se acalmaram, começaram a conversar, daí a polícia entendeu o rolo todo aí, que era o Didier, que era o marido, que tinha sido aí chifrado por esse tal de Christian, que era o ex-marido, que virou amante, e a Helene, que tava com esses dois homens aí na casa. A única coisa que a polícia pôde falar pro Didier foi, cara, a gente não pode pedir pra Helene sair daqui com esse cara, porque a casa é dela. Então, você sai da casa, porque infelizmente a casa é dela e ela pode vir aqui com quem ela quiser. Você tem que sair. E o Didier sabia que ele estava sem grana, porque ele já tinha viajado bastante, curtido, tinha investido na casa, ele não tinha pra onde ir. Então ele conversou com a Helene, falou, vamos acalmar o jogo aqui, eu tô juntando dinheiro, vou alugar um quartinho pra mim, mas vai demorar 1 mês, 2 no máximo, deixa eu ficar aqui na casa. Então a Helene viu que o cara era legal, tinha ajudado ela a comprar a casa, falou, tudo bem, vou dar um quartinho aí pra você. Então foi o que eles fizeram. O Didier, ele ficou 3 semanas num quartinho na casa. E a casa inteira era da Helena e do atual dela, que era o Christian. Então, ele foi muito humilhado, esse Didier, porque ele ficava no quartinho dele lá, não saía, tinha uma televisãozinha, e do nada ele começava a escutar os gritos da esposa dele fazendo festinha com outro cara. Ela não respeitava ele, tava nem aí mesmo. O objetivo dela parece que era incomodar para que ele pudesse realmente sair da casa logo e deixar ela viver o romance novamente com esse ex-marido, o Christian. E o Didier, ele começou a ficar muito puto. Teve um dia que ele viu que tava gritando demais, a festinha tava bem boa, ele foi lá bater na porta do quarto dela. Ela não gostou, falou, não, o que é isso? Tô na minha casa. Daí ele ficou puto, viu que não tinha adiantado de nada, ele foi pro quarto dele, aumentou o radinho dele que ele tinha lá no último, começou a ouvir música, falou, pô, pelo menos abafa o grito da minha mulher, né? E foi o que ele fez, só que daí ela não gostou. Aí sabe o que ela fez? Ela cortou a eletricidade desse quartinho dele, ele ficou sem nada, escutando os gritos da mulher. Eles ficavam fazendo esse tipo de brincadeira até meio que infantil. Às vezes ela cortava a eletricidade só do quarto dele, às vezes ela tirava as lâmpadas, deixava ele no escuro, pegava as coisas de dentro do quarto dele, escondia, sabe? Pra incomodar mesmo o Didier. Só que 3 semanas vivendo assim, teve um dia que esse cara, ele explodiu. No dia 3 de outubro de 2018, o Didier, ele tinha saído para comer um lanche, aí ele voltou para a casinha dele, né, pro quarto dele, e quando ele entrou no quarto dele, ele deu falta em uma faca que ele ia presentear o filho dele, uma faca de pesca, de usar na montanha para acampar. Aí eu falei, caramba, cadê isso? Mexeram nas minhas coisas de novo, eu não tô acreditando. Aí ele voltou na sala, putaço da vida, aí viu que a Helene tava sentadinha lá no sofá com o Christian, cortando salaminho com a faca que ele iria presentear o filho dele, o Didier, tomando um vinho no maior love. Ele falou, gente, devolve essa faca pra mim, que essa faca é pra eu presentear o meu filho, vocês mexeram nas minhas coisas, me devolve. Daí eles falaram, não, isso aqui é uma faca, a gente tá precisando de uma faca pra cortar o salame, pegamos a faca lá. Você engula isso e é assim, você tá aqui em casa, a gente precisa, a gente pega. Ah, minha filha, ele não aguentou, começou uma discussão muito forte, só que nessa hora, ele era franzininho, né? O Christian foi pra cima dele, bateu pra caramba no Didier. O Didier, querendo se defender, ele pegou essa faca e ó, foi pra cima do Christian. Atacou ele várias vezes, 28 vezes. Como a Helena viu que o negócio tinha perdido o controle, ela tentou ajudar ali. Só que ela também levou umas facadas, ela levou 17 facadas. O Didier, então, por legítima defesa, depois a gente vai ver se é realmente o que aconteceu, ele tirou a vida do Christian e da esposa dele, a Helene Bui. A Helena e o Christian, eles receberam também golpes de martelo. Além do Didier ter usado uma faca, ele também usou um martelo nos dois para estar se protegendo.
Sem saber o que fazer, o Didier, depois que ele viu ali que ele tinha tirado a vida dos dois, ele pegou o computador dele e escreveu um e-mail para os amigos, para a família, dizendo tudo que ele tinha feito e já se despedindo, dizendo que ele iria tirar a própria vida, porque ele não iria aguentar viver com esse peso na vida dele. Ele também escreveu um SMS para o filho dele, explicando a situação e falando que ia partir, que amava demais o filho dele. Quando os amigos receberam esse e-mail, o filho recebeu o SMS, rapidinho eles ligaram para a polícia da cidade de Agde e falaram, tá acontecendo alguma coisa, vai nesse endereço, porque tem alguém que vai se suicidar, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. É óbvio que a polícia levou essa informação a sério, porque tinha 2, 3, 4 pessoas ligando e falando a mesma coisa, do e-mail, de 2 pessoas mortas. Quando a polícia chegou na casa do Didier e da Helene, eles encontraram a cena de filme de terror, né? Tinha sangue para tudo quanto é lado, a Helene e o Christian já estavam mortos e o Didier, eles tinham sim tentado tirar a vida dele, mas estava no estado muito crítico, entre a vida e a morte. A polícia pegou ele, chamou o bombeiro e levou o Didier para o hospital. O Didier, minha gente, ficou 3 semanas em coma, mas ele saiu dessa. E daí já sabia para onde que ele ia, né? Ele tinha mandado e-mail para todo mundo com a confissão dele, ele foi direto para a delegacia para dar mais detalhe para a polícia do que ele tinha feito, do porquê ele tinha feito isso com a Helene e com o Christian. Para a polícia, o Didier, ele só falava que ele queria se defender, que era legítima defesa, que ele não tinha feito nada assim de premeditação, que realmente foi, ou era o Christian ou era ele falou, defendi minha vida, o Christian era mais forte do que eu, ele veio para cima de mim, bateu em mim, não, eu tinha que me defender. Só que não estava colando essa história para a polícia, não. Um julgamento aconteceu alguns meses depois, e nesse julgamento ele pegou uma pena bem pesada, porque eles não levaram em conta essa legítima defesa. No julgamento também foi falado que talvez ele teria premeditado tudo isso, mas isso não foi aceito também, nada de premeditação e nada também de defesa, porque se ele tivesse se defendido, com certeza você dá um golpe de faca e se você quer sair, você sai da situação correndo e vai embora. Você não precisa ficar no local para arrebentar a vida de uma pessoa desse jeito. Ele sim, gente, queria matar a Helena e o Christian. Isso não tinha dúvida nenhuma para os jurados ali e para o juiz. Então ele pegou uma pena bem pesada de 28 anos de prisão. Atualmente o Didier está preso, ele tem 60 anos e todos, então acho que com vida da cadeia ele não deve sair não. E se sair vai estar bem velhinho mesmo. Uma outra coisa que foi bem dita no julgamento, para tentar justificar o que ele fez, foi um dos psicólogos disse que ele estava num momento assim de era a gota d'água. Essas 3 semanas que ele passou sendo humilhado, ouvindo a esposa dele que fazia festinha com outro homem, todas essas coisas infantis, essas brincadeiras de bagunçar o quarto dele, tirar a lâmpada, tirar a energia, isso foi deixando ele nervoso. Um dia ele chegou, foi a gota d'água, ele explodiu. O ser humano explode, viu, gente? Isso aqui, para mim, não tem justificativa, mas sempre nos julgamentos eles tentam justificar o injustificável. E foi por isso que eles disseram, ele fez tudo isso que ele fez, por causa de toda essa pressão, essa humilhação que ele sofreu nessas 3 semanas. É óbvio que ele vai pagar pelo que ele fez, pegou aí os 28 anos, mas sempre tem esse tipo de justificação aqui. Esse foi o caso de hoje, um caso pra gente pensar, refletir, pra gente ficar em alerta, minha gente. Às vezes a gente fica nessas historinhas de, eu vou provocar, você não sabe qual é o limite da pessoa, você não sabe até onde ela vai aguentar. E quando o ser humano explode, ele fica cego, ele pode fazer qualquer coisa. Abra o seu olho, as pessoas são uma caixinha de surpresa e a gente não conhece ninguém. Muito obrigada a você que assistiu o vídeo até aqui e até o próximo caso. Tchau!